É isso. Pronto. Então vamos. Então, o que eu estava falando é o seguinte, gente. O que que vai acontecer nas próximas semanas, né? A gente ainda vai pegar essa semana agora com a parte de calorimetria, e aí vai ficar faltando de termologia a parte de dilatação térmica, que é bem tranquila. Então eu acredito que a gente ainda fique na termologia, além da aula de hoje, a aula da semana que vem ainda, tá? Enquanto isso, a gente vai paralelamente construindo o conceito de trabalho e energia na mecânica, que vai demorar mais uma aula mais ou menos. A hora que eu terminar a termologia e a gente terminou o trabalho, a frente de termologia vai virar termodinâmica. E a gente vai continuar então falando de calor, trabalho e energia, só que junto com a mecânica para ficar bem fácil da gente conseguir encaixar um conteúdo no outro, tá? Oi. A semana que vem tem feriado. Tem feriado na quinta, sexta, é. E pelo que a gente combinou aqui, vai emendar, tá? Então a gente, graças a Deus, né, gente? Por favor, né? Vamos descansar um pouquinho. Quer dizer, talvez vocês sejam, se alguém se inscreveu na mentoria, talvez vocês sejam procurados no feriado, tá? Só pra falar. Capaz que vocês sejam, porque eu vou usar, por exemplo, eu vou usar o feriado pra atender gente. Então, pra mim, vai ser ótimo. O feriadinho eu vou conseguir atender todo mundo antes das férias. Quero deixar todo mundo com os programas antes das férias para a pessoa ter 30 dias de férias para poder trabalhar naquilo, tá? Então é isso, beleza, gente? Vamos lá. Questão número um, gente. A capacidade térmica de um recipiente é igual a duas vezes. Peraí, deixa eu só. Não estou me vendo na câmera. Ui, aqui. A capacidade térmica de um recipiente é de 2 vezes 10 ao quadrado calorias por grau Celsius. Coloca-se no recipiente 1 litro de água. O conjunto encontra-se inicialmente a 25 graus Celsius. Qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do conjunto a 50 graus? Então, gente, no primeiro exercício que a gente vai mexer com calorimetria, ele deu um sistema formado por um recipiente que tem uma capacidade térmica de 200 calorias por grau Celsius, e ele coloca dentro do recipiente aguinha. Ele colocou 1 litro de água e vai dar calor para o sistema. Vai dar calor para o sistema. Gente, o fato do cara ter me fornecido, logo na primeira linha do exercício, a capacidade térmica do recipiente, significa que eu preciso considerar o recipiente no processo, tá bom? Quando a gente trabalha com sistemas de calorimetria desse tipo, tem duas situações que podem acontecer. Ou ele diz assim: olha, considere que o recipiente tem capacidade térmica desprezível. Então significaria que todo o calor que você der vai para a água, acabou. Agora, na medida em que ele dá a capacidade do recipiente, você sabe então que o calor vai ser usado também para aquecer o recipiente. Ele fala que o conjunto está a que temperatura? 25. E quer para que temperatura? 50. Então eu quero variar a temperatura em 25 graus. Gente, olha como tem coisas que você pode fazer de cabeça, se você sabe o conceito. Se cada grau para esse só para o recipiente, hein? Se cada grau para o recipiente esquentar, ele precisa de 200 calorias, 200 para 1 grau. Quantas ele vai precisar para 25? 25 vezes 200. Então, só de cara você já consegue achar quanto de calor esse cara. Tudo bem? Se você gosta de fórmula, aí tem a formulinha, ó.
Uhum. Ó, tá? A formulinha vem, pela expressão eu tenho relação calor-temperatura. Opa, aqui é delta teta, perdão. Calor-temperatura. Então, a quantidade de calor que o recipiente vai absorver é Czão vezes delta teta. Tá bom? Tá, agora eu vou pegar esse calor também e vou colocar na água. Que macete para água. Ô, gente, como que ele deu o calor específico? Qual que é a unidade do calor específico aí? Ele deu por caloria, grama, grau Celsius. Caloria, grama, grau Celsius. Se ele deu em caloria por grama, grau Celsius, a água precisa estar em grama, certo? Como a gente tem 1 litro de água, pessoal, são 1.000 gramas, tá? Para a densidade da água, que é 1. Então você tem 1.000 vezes 1 vezes 25 graus. Vai dar 25.000 calorias, tá? O calor do recipiente, a gente tinha feito quanto que deu? 200 vezes 25, né? Então vai dar 5.000. Então ao todo eu tenho 30.000 calorias Professor, gastas. Que susto. Fala. é, E- aplicou, de certa forma, o que. Aqui... Ah, tá, tudo bem. É que eu já tava achando que era a Priscila lá, cara. Nossa, eu tô traumatizado, cara. Fala, fala, fala. Nossa, Desculpa. até mudou o jeito agora, né? Já, agora tá. Tô brincando, calma, ó. É, a quantidade de calor pro recipiente foi aplicada o que macete, entre Não, aspas, né? Porque não. Não. não foi o que macete, ó. Foi parecido com o que macete. Só É, qual que é a diferença pro recipiente e pra água? Dá uma olhada aqui, ó. a massa. Para o recipiente, eu peguei a capacidade térmica e multipliquei pela variação de temperatura. Porque ele não me deu a por grama. Então eu tenho que agora por Ah, isso aqui, ó. Para a água eu usei o quimacete, por quê? Porque ele me deu querido. o calor específico. Então veja, você tem duas grandezas. Você tem isso aqui, ó, e você tem isso aqui, ó. O que que esses duas Cs representam? São características das coisas. Pode ser para água, para o vidro, para madeira, para o que quer que seja. A diferença de um para o outro é que com esse aí daqui, você permite calcular quanto de calor ele ganha quando você sabe a massa. Quando você não sabe a massa, você usa a capacidade térmica. Então, se você observar no enunciado, ele me deu para o recipiente, ele me deu a capacidade térmica. Ou seja, eu não estou trabalhando com a massa. Para a água que está dentro do recipiente, ele me deu o calor específico, ou calor sensível, tanto faz. Então, para cada um eu usei uma conta. Para a água eu usei o quimacete, tudo bem. E para o recipiente eu usei essa conta aqui, ó, o Czão vezes delta teta. Você entendeu? Sim, obrigada. Tá bom. Fechou então, né? 30.000, acabou. Questão número 2. Vocês comeram a canjiquinha? Tava bom, hein? Bem docinha. Tava bom. Eu gosto de canjica. Faltou só uma canelinha, né? Você não tinha na geladeira lá? Quem que vai trazer canela, né, cara? Sim, também. Não, 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 não arrelia, não arrelia, não bala de canela, não. Não arrelia. Daqui a pouco a pessoa tá mascando um chiclete e põe lá, né? Ah, põe um chicletinho de canela. Gostosinho. Calorímetro. Lembra que eu falei para vocês a história do calorímetro? Olha lá. Essa questão fala sobre ele. O calorímetro, a água, é um aparelho utilizado para medir o valor energético dos alimentos. Esse aparelho funciona com a combustão de uma amostra de um determinado alimento, que fica dentro de uma câmara com oxigênio mergulhado na água, que é essa caixinha que está aí dentro. Com uma
Com uma faísca, inicia-se a combustão do alimento, da amostra, e o alimento perde energia na forma de calor, aquecendo a água. Com o termômetro, mede-se a temperatura inicial e a final da água e descobre-se a quantidade de calor liberada pelo alimento. Considere que, para se determinar o valor energético de 500 gramas de amendoim, do amendoim, 500 gramas desse alimento foram colocados em um calorímetro com água contendo 100 quilogramas de água, inicialmente a 20 graus. Após absorverem totalmente o calor liberado pela combustão dessa amostra, tiveram sua temperatura elevada para 55 graus. Então, vamos montar aqui a história. O cara pegou 500 gramas de um alimento, queimou e tirou todo o calor dele. Todo o calor. Esse calor vai ser usado para aquecer a água, certo? Todo o calor liberado na queima de meio quilo vai aquecer a água. O que que eu sei da água? Que a massa dela é 100 quilos, que a capacidade térmica não. O calor específico é de 4.000 joules por quilograma, grau Celsius. Boa notícia, pessoal. Podemos usar a massa em quilos. Não precisamos transformar para grama, porque o calor específico está em quilograma, tá? E a variação de temperatura diz que é 35 graus. Diz que é 35 graus. Tá bem? Bora lá então. Porque aí ele vai perguntar o seguinte, ó. Qual que é a qual que é o conteúdo calórico em kilojoule por grama? Se você olhar nas alternativas, tá tudo em kilojoule por grama. Então, o que que eu vou ter que fazer, gente, no final das contas? Eu vou calcular o calor que esse negócio libera e vou dividir ele por 500, que daí sai por grama, tá? Ó, esquentou a água, 100 quilos, vezes calor específico, 4.000, vezes variação de temperatura, 35. 35 vezes 4 dá 70, 140. 140 vezes 10 elevado à quinta. 140 vezes 10 elevado à quinta joules. Agora eu vou calcular por grama e depois eu transformo para quilojoule, tá? Se eu pegar o 140 agora, 10 à quinta, e dividir pela massa, que é 510 ao quadrado. Vai dar, se fosse por 10, daria 14, né? Vai dar 28. 28, 10 a terceira joules por grama. Ou 28 quilojoules, né? Já deu. Por grama. Tudo bem? Por grama, né? Esqueci de colocar o por grama aqui. Tá? Gente, olha que louco, né? Só para fazer um comentário. Pseudo aleatório. 100 quilos de água. 100 quilos, mano, é um ser humano gordo. Meio, meio quilo de amendoim tem energia suficiente para aquecer 100 quilos de água a 35 graus, cara. Isso é que é caloria, velho. Por isso que quando eu como amendoim dá disenteria, cara. Eu amo comer amendoim, cara. Só que é muito gorduroso. Quando eu sento pra comer amendoim, é um saco inteiro. Não é inteirinho. Com cervejinha, claro, né? Ah, é por isso, né? Até parece que a disenteria é do amendoim. Adoro amendoim. Aquele amendoim japonês, que tem a casquinha, sabe? É, aquele Kinder, aquilo ali é muito compulsivo, cara. Não, e depois que você come muito, fica uma massa no dente, né? Você nem sente o dente. Parece ter um cimento, não parece? Você passa, chega a ficar liso assim, o dente fala, não. Aí você vai lá no banheiro. Quem nunca, gente?
Filhotinho, né? Ele fica guardado lá. Tem uns que fica guardado um tempo lá. É horrível, né? Nunca? É que você não frequenta muito boteco, né? Ah, você... Você gosta de amendoim? Amendoim é bom demais, né, cara? Ah, não, Americanas, cara, não. Comprar no. Não, mas vamos comprar. Compra no. Ô, a gente podia pedir o Robertson comprar, né? Uai, se ele vai no Atacadão, é barato, cara, esse saco de amendoim. Deve ter uns puta sacão lá. Eu vou levar isso pra diretoria lá. Vocês já perceberam que eu incomodo, né? Vocês já entenderam que eu boto essa porra pra mexer, né? Famoso mexer o doce. Three hearts. Tá vendo? É isso aí, rapaz. Na falta de um, vem três. Hã? Exato. A gente pode fazer um happy hour, um HH na sexta-feira. Sexta-feira à tarde. Boa. Professor, Olha lá ela, pronto. Oi. desculpa aí então. É, Não, calma. Nossa, que agressivo. Vou fazer que nem vocês fazem quando eu falo grosso com vocês. Hum. Fala. como que foi através de uma regra de três que o senhor pegou o 140 e dividiu pelo 500 para achar o programa? Que programa? Por Ah, grama. por grama, tá? É, porque, ó, vamos lá. Essa quantidade de energia, ela foi liberada da onde? De meio quilo de amendoim. Meio quilo. Uhum. Então eu penso assim, ó. Se meio quilo libera 140, 10 a quinta, 1 grama vai liberar X. Ou seja, você pega o X, é com 140, 10 a quinta, dividido por 500, ó. Tá? Ah, Por tá. grama. Por que que eu dividi por grama? Porque é o que a alternativa está pedindo. Uhum. Entendeu? Só que aí eu fiz meio rápido, entendeu? Quis pular a regra de 3. Foi só isso. Beleza, vamos lá. Próxima questão. 3. Ele fala assim, ó. Emão. Emão gramas de um material tem a mesma capacidade térmica de eminho do material B. Peraí, deixa eu anotar isso. Você tem uma massa emão do material A, tem uma massa eminho do material B. Só que a capacidade térmica deles é igual, não é? Vamos parar para pensar nisso, então. Se a capacidade térmica dos materiais é igual, significa que se você der, tipo, 10 calorias para os dois, eles vão esquentar a mesma coisa. Mesmo eles tendo massa diferente, tá? É porque, pelo que ele está dizendo, são massas que não são necessariamente iguais, tá? Tá bom, continuando. Se eu der uma mesma quantidade de calor para esses dois caras, qual que vai ser a relação entre as variações de temperatura? Se eu der, peraí, como é que é? Se a mesma quantidade de calor for absorvida por massas iguais, tá. Se eu der a mesma quantidade de calor para massas iguais, a relação entre as respectivas variações de temperatura são? E agora, gente? Bom, eu quero dar calor, a mesma quantidade de calor para massas iguais, né? Então vamos tentar fazer matematicamente isso, ó. Eu vou dar uma quantidade de calor Q para a substância A e vou dar uma quantidade de calor Q para a substância B. Para massas iguais. Não é necessariamente para essas massas. Ele fala que vai dar a mesma quantidade de calor para massas iguais. Iguais. Tá bom? Então vamos lá. A gente sabe o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode fazer o seguinte: QA igual a QB, certo? A quantidade de calor que você vai dar para a substância A, ela vale quanto? Emão vezes C. Não, vamos fazer assim. MA vezes Czinho vezes variação de temperatura de A.
Isso é igual a MB vezes Czinho vezes variação de temperatura. É isso aqui. Agora a gente tem que tentar usar esse Czão aí, hein? E agora? Hã? Capacidade térmica é aqui. Peraí. C igual a M. Você pode escrever assim, ó. Deixa eu colocar as duas aqui. Ou assim, ó. Ó, tá bom? E aí, o que que a gente faz? E aí? Eu tenho que fazer aparecer esses Cs aqui, gente. Substituir o quê? Ok, ok aonde? Vai, vai. Vocês vão mandando, eu vou fazendo, vai. O Czinho, o que que eu faço com ele? Eu coloco MC. Ah, só antes disso, vamos cortar essas massas? Né? Porque elas são iguais, né? Ele fala que deu a mesma quantidade de calor para massas iguais. Então, o que que é o Czinho do A? É o Ca vezes Emão. O que é isso aqui, não é, ó? O que que é o calor específico do A? É a capacidade térmica vezes a massa dele, vezes a variação de temperatura dele, igual. O que que é o Czinho do B? Czão vezes Mzinho vezes delta teta B. Pronto. E agora? Dá para cortar os Cs, não dá? Porque ele fala que eles têm a mesma capacidade térmica, né, ó? Então vamos cortar os Cs. Cs. Cortei. Agora ele quer, deixa eu ver o que ele quer. Ele quer que isole o delta teta, né? O delta teta do A. Então, para isolar o delta teta do A, o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara para cá dividindo. Então vai ficar delta teta do A igual a Mzinho sobre Mzão vezes delta teta do B. Eu achei essa questão difícil, que ela é muito enrolada de matemática. Então vamos retomar. Ele deu dois corpos de massas diferentes e fala que os dois têm a mesma capacidade térmica. Aí ele diz assim: olha, se eu der a mesma quantidade de calor para massas iguais, qual que vai ser a relação entre as temperaturas? Então o que que eu fiz? Mesma quantidade de calor. Abri para massas iguais. Cortei. E aí a sugestão que vocês deram. Pegamos o Czinho e sabemos que o Czinho é MCzão. Coloquei aqui. Então, assim, eu acho meio foda essa questão, porque se você não sabe as fórmulas, é difícil, tá? Fico aí. Delta teta A. Ó, isso. Alternativa C? É. Oi. Ah, é porque eu pensei assim, peraí. Será que eu errei? Peraí. É verdade. Peraí. É o contrário. Eu vou ter que fazer de novo, peraí. Ó, porque Czinho é igual a Q sobre M delta teta. Se eu passar o M para cá, ó, vai ficar Czão é MCzinho. Eu troquei. Eu troquei. Então provavelmente vai dar o contrário. Pera um pouquinho. Peraí. Czão é igual a MCzinho. Agora sim. Então pera um pouquinho. Como é que eu vou trocar? Eu vou trocar. Aqui eu vou ter que apagar de. Eu vou ter que apagar, tá, gente? Só essa linha aqui, ó. É aqui que deu o problema, ó. Até aqui tá certo. Cortei as massas. Foi aqui que deu a cagada. No lugar do Czinho, o que que eu vou colocar?
Czão sobre M. Ó, Czão sobre a massa, não vezes. Foi aqui que deu a merda. E olha, eu caí numa armadilha, né, ainda. Porque deu a resposta. Bom, normal, né? A gente já sabe disso. Ó, Professor, como que era a forma que o senhor fez do Cezinho anterior? eu fiz o contrário. Em vez de eu fazer Czão é igual a M Czinho, Você fez Cezinho? eu fiz Sim. Czinho igual a M Czão. Não, sim, mas antes de fazer isso, quando o senhor percebeu que errou, o senhor fez uma fórmula do Cezinho. Ué, é a definição do Czinho. Ó, qual que é a definição de capacidade de calor específico? É essa daqui, ó. Hum. Tá? Isso não é o Czão, ó. Sim. Então, põe Czão aqui, fica Czinho igual a Czão sobre M. M. Joga o M pra cá, fica Czão igual a M Czinho, ó. Hum. Ah, tá. Só isso mesmo. Obrigada. Tá bom? Vou inventar uma frase, tá? Cezão, marido do Cezinha. Pronto. Macete. Ah, agora entendi. Cezão, marido do Cezinha. Tá? Beleza? Aí ficou assim. Aí, beleza. Eu corto os cezões. Ficou delta teta A. O que foi? O que foi? Fala, 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 fala. Ah, não, 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 não. Sacanagem. Sacanagem, sacanagem. Não, não, não. Isso não pode. É contra a regra. Não, esculacharam já, já, tá? Fala aí a frase, fala, 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 fala. Carlão, que- vocês são muito amigos? É? Hã? Estão morando junto? Tá morando junto? Não. Cuidado com esse negócio de união estável, viu, gente? Depois que separa é foda, cara. Dá uma briga do caralho. Quem que vai ficar com as coisas? É uma merda. Vocês se resguardem, Carlos. Vocês são muito fofoca, velho. E eu detesto gente que faz as coisas no cochicho ainda. Eu sou puto, cara. Aí a pessoa fica assim. Vocês já deram aula pra alguém alguma vez? Vocês já deram aula pra alguém? Tipo, amigos. Eu vou rogar uma praga pra vocês hoje. Algum dia vocês vão ser obrigados a dar aula pra alguém, médico, sei lá. Vocês vão ter que fazer. E alguém vai fazer isso na plateia. Não é nada com a aula, às vezes. É tipo assim, é contando uma coisa que aconteceu na cara. Mas, cara, dá uma impressão tão assim que a pessoa tá tirando sarro da sua cara. Às vezes a pessoa você passa perto dela e faz. "Ih", você fica, será que meu zíper tá aberto? Cara, é horrível, cara. É muito ruim. É desconfortável demais. Oi. Os caras começaram a conversar, né? Aí, ó, viu? Não, você não parece que é você que fez alguma cagada? Você fala, vixi, o cara vai. Mas o que que você. Porque ele mandou você parar de falar? Carlos, deixa eu explicar uma coisa pra você, cara. Quando é que você vai impor limite pras coisas? Cara, se o cara falar af pra mim, eu falo af o quê, velho? Af o quê? Tá passando mal, tá com gases, tá com refluxo? Af? Não. Nossa senhora, gente, não aguento. Ele fez um trabalho de 2 horas pra conseguir falar. A hora que ele fala, o cara manda essa, né? Ai, gente. Olha, não tem coisa mais libertadora que você aprender a falar em público, cara. Depois que você aprende a falar em público, dificilmente você fica com vergonha das coisas.
Você vira um louco, velho. Nossa, é foda. Aff. Sala tava cheia? Não. Então, daí ecoou aquele af, né? Ai, ai. Questão número 4, né? 2, 3, 4. A questão 4, gente, a gente vai começar a trabalhar com os problemas envolvendo mudanças de estado e troca de calor. Aqui ele fala assim, ó, um bloco de gelo de massa 200 gramas está a menos 10 graus Celsius. Qual que é a quantidade de calor necessária para que eu obtenha água a 10 graus Celsius? Considere pressão normal. O fato dele dizer que a pressão é normal é só para dizer que o ponto de fusão do gelo é 0 graus. E o ponto de ebulição da água é 100, tá? Lembrar que, como a gente já estudou lá nas propriedades coligativas, né, pessoal? O ponto de ebulição do líquido, ele depende da pressão onde ele está. Então, o cara quer basicamente fazer o seguinte, gente. Ele quer pegar um pedacinho de gelo, colocar um cubinho aqui, ó, de menos 10 graus. Esse cubinho pesa 200 gramas. E ele quer que isso se transforme em água a mais 10 graus. Tá bom? Os 200 gramas. Beleza. Gente, na calorimetria, a gente falou sobre isso na semana passada, a gente tem três maneiras de analisar matematicamente o comportamento térmico de uma coisa. Lembrem que eu falei para vocês na semana passada também. Quando eu falo em comportamento térmico, eu estou falando do quê? Quando se dá calor, o que acontece com o corpo? Eu conheço o calor específico dos corpos, eu conheço o calor latente dos corpos e eu conheço capacidade térmica, certo? Pensa comigo aqui. Para você conseguir pegar gelo a menos 10 e transformar em água a 10 graus, você tem que fazer três processos dando energia. A primeira energia que você der para o cara, para o sistema, você vai fazer esse gelo esquentar até 0 graus. Essa é a primeira coisa que vai acontecer, certo? Primeira coisa que as moléculas vão fazer é pegar esse calor e aumentar a temperatura. Esse calor aqui é o que macete para o gelo, certo? Quando o gelo chegar a 0 graus, ele está na temperatura ideal para fundir. Agora nós vamos derreter o bonitão. Agora eu tenho água a 0 graus, certo? Só que neste caso, o calor não está sendo convertido em aumento de temperatura. Ele é um calor latente. Então, para eu calcular esse calor, M vezes L. Sempre usando a mesma massa, pessoal. Tá? A gente não tem matematicamente uma ferramenta que te permita calcular isso de uma vez só, porque são processos diferentes. Primeiro muda a temperatura, beleza. Depois muda de estado, beleza. Agora que você tem a água a 0 graus, aí você vai esquentar ela, você vai ter um novo calor específico para a água, que é o MC delta teta de novo. Tá bom? Então veja, eu tenho que conhecer para fazer essa conta o calor específico do gelo, o calor latente de fusão e o calor específico da água. Tudo isso é dado aí, tá bom? Então vamos lá. Aí o calor total é isso, né? Q total. Então vai ficar, gente. Que macete para o gelo, vai. 200. O calor latente, o calor específico é meio? Ele deu em caloria? Então é meio, né? Meio. Meio vezes. A variação de temperatura de menos 10 para 0 é 10. Mais. Que mole? 200 vezes 80. 200 vezes 80. Mais. Derreti o gelo. Agora não tenho mais gelo. Agora eu tenho água. Que macete. 200.
Aqui vai mudar o calor específico, gente, porque agora eu estou trabalhando com a água. Então vai ficar 200 vezes 1 vezes 10 graus. 10 graus. Aí é só somar agora, tá? 100.000 mais 16.000 mais. Tudo bem? Gente, deixa eu fazer uma reflexão aqui com vocês sobre os valores, tá? Somou, dá 19.000, acabou a questão aqui, tá bom? Só que eu quero fazer uma análise um pouquinho mais profunda aqui. Qual foi a variação de temperatura do gelo aqui, ó? 10. E a da água? Também 10. Olha quanto de calor eu preciso para fazer os caras aquecer a mesma coisa. Para eu esquentar o gelo 10 graus, eu gasto 1.000 calorias. Para eu esquentar a água 10 graus, eu gasto 2.000. Vocês entendem o que isso quer dizer? Que a água é um bom reservatório de calor. Você dá você dá o dobro de calor para o gelo e ela esquentou a mesma coisa. Isso mostra que a água é um material que precisa de muita caloria para esquentar. Bom, para derreter nem se fala então, né? Veja que a energia que você gasta para derreter a água é muito maior do que para esquentar, tá bom? Sabe onde eu quero chegar com isso? Criar pânico social em vocês. Sabe por quê? Você imagina o quanto de energia está sendo absorvida nas calotas polares para derreter do jeito que está derretendo. É muito, 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 muito mesmo. Você vê que, ó, você, para derreter a mesma massa de água, você gasta 8 vezes mais energia do que para esquentar essa água a 10 graus. Vocês imaginem a hora que não tiver mais gelo para derreter, velho. Vai ser um caos. Porque aí todo esse calor vai ser usado para quê? Para esquentar a água. Enquanto ainda tem gelo, muito desse calor não está sendo transformado em aumento de temperatura propriamente dito, porque está absorvendo para derreter, né? Tá? Então, quando os caras falam que o negócio tá feio, é porque tá feio mesmo, viu? Fudeu. Aí, a gente vai pra Chapada. É, agora pra Professor, Chapada eu tô dentro, cara. Esquece. Você acha que a água vai chegar lá? Não tem como, cara. A Chapada não vai, porque, ó, eu já pensei em tudo. É, porque de um lado você tem o Oceano Pacífico. A água não vai atravessar os Andes pra chegar aqui. Do outro lado, quantos quilômetros ela tem que andar do Oceano Atlântico pra chegar aqui? Puta, é muito. Não vai ficar Chapada, fica tranquilo. Friozinho, né? Você já viu uns casal? Tem uns caras muito loucos, né? Tem um programa na. Não sei se. Os caras constroem bunker. Bunker, bunker. Bunker, bunker. Os caras constroem um bunker. O cara cavou lá na casa dele um buraco. Ele e a esposa estão trabalhando nisso há anos já. Aí eles fizeram, tem suprimento para quando aconteceu o juízo final. Ai, gente. Oi. Hã? A semana que vem. Isso se eu conseguir comprar minha caneta, Fabrício, porque eu perdi a caneta, você sabe, né? Eu vou sair para comprar essa caneta no final de semana. Vou ver se eu consigo comprar um jogo novo, tá? Mas a semana que vem, tá? Que daí a gente vai para as férias e eu quero fazer uma correção logo depois do outro simulado também, pra gente ir para as férias, tá? Mas eu aviso vocês, porque eu tô na dependência de achar essa mesinha. Eu não vou achar. Ah, não, é a 5, né? Perdão. 5. Peraí. Ah, aqui era 4 aqui. 4. 5. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível, misturaram-se 80 gramas de gelo a menos 40 graus com 80 gramas de água a uma temperatura B qualquer. Qual deve ser o valor de B para que no final eu tenha massas iguais de gelo e água? Então, espera um pouquinho aqui. Eu tenho gelo, 60 gramas, a menos 40 graus, e tenho água, 80 gramas, a temperatura não sei, B de bola. É isso.
Qual que deve ser a temperatura B dessa água para que no final a gente tenha massas iguais de gelo e água? Você vê que o gelo está bem frio, né? A temperatura está bem baixa. As massas são parecidas. Qual que vai ser a temperatura final desse sistema, gente? Tem que ser 0 graus. Por quê? Ele fala que a temperatura, que no final eu quero ter gelo e água. A única maneira de você ter gelo e água na pressão de 1 atm é a 0 graus Celsius. Então, o que que a gente imagina? E só que tem um detalhe, aí é que tá a coisa. Não se trata só dessa água esfriar e esse gelo esquentar. Tem um probleminha aí. Ele falou que no final da história tem que ter massa igual de água e gelo. Isso significa, pessoal, que para isso acontecer, nós temos que congelar 10 gramas de água aqui, ó. Essa água aqui, ela vai abaixar a temperatura até 0 graus e vai congelar um pouco dela. Quanto que tem que congelar dessa água, gente? 10 gramas. Por quê? A hora que 10 gramas congelarem, a massa de água cai para 70 e a massa de gelo sobe para 70. Entenderam? Então, ó, eu vou chamar esse sistema de aqui de A e aqui de B, só para a gente ficar, para não se perder, porque os dois são água no final das contas, né? O calor ele vai fazer isso, não vai, ó? Calor, tá bom? O calor que o corpo A ganha é o que o corpo B perde, não é? Ó, o calor que o corpo A ganha é o que o corpo B perde. Tudo bem? Beleza. E agora, gente, o que que a gente faz? Vamos abrir aqui? Do lado do A, o que que eu vou fazer? O A é o gelo, não é? Eu tenho 60 gramas de gelo que vão receber calor até ficar com que temperatura? Zero. Então vamos fazer um quimacete para ele aqui, ó. MC delta teta. O delta teta eu vou escrever assim, ó, temperatura final menos inicial. Eu coloquei dois parênteses aqui, gente, porque eu quero fazer passo a passo, tá? Ó. MC delta teta, temperatura final menos temperatura inicial, tá bom? Isso é igual a menos. Tá, e agora? O que que eu ponho do outro lado? Do outro lado eu ponho tudo o que aconteceu com a água que vai perder o calor, não é? Primeira coisa que vai acontecer com essa água, gente, ela vai resfriar até 0 graus, não vai? Imagina, para você congelar essa água, ela primeiro precisa resfriar. Então, o primeiro calor que ela vai perder é MC, variação de temperatura. Temperatura final menos inicial, que é B. Mais, olha para cá. MC, então a água esfriou, não esfriou? Quando essa água aqui atingir a temperatura de 0 graus, uma parte dela tem que congelar ainda. Uma parte referente a quantos gramas? 10. Então eu vou colocar um ml aqui, ó. E vou fechar tudo isso aqui, ó, no colchete. Porque tudo isso aqui é o calor perdido do sistema para o outro lado. Tudo bem? Vê aí se está claro isso, gente. Eu não quis colocar todas as substituições agora, porque eu quis que vocês entendessem o que eu estava fazendo. Então, repetindo de novo, ó. Esse calor é o calor que a água, que o gelo, perdão, absorveu para chegar até 0 graus. Esse calor veio do outro sistema. Então a água resfriou
e uma parcela dela vai congelar, tá bom? Agora eu vou colocar substituições. 60 vezes 1 vezes 40 igual a menos. Aqui, gente. Massa. Massa é 60, tá. Ah, não, peraí. Tem um erro. É, tem um erro. Acabei de ver agora. Acabei de ver agora. É meio aqui. Vezes 40. Agora tá certo. Agora aqui. Vamos esfriar a água do outro lado, né? Então, que número eu ponho aqui, ó? 80. 80 vezes 1 vezes menos B mais 10 vezes 80. Ó. Então, vamos lá. Eu não coloquei menos 80 aqui, porque eu já estou colocando menos aqui, ó. Já estou fazendo para todo mundo. Por isso que eu coloquei no colchete. Você pode fazer isso, se você não quiser colocar, porque esses dois calores, eles são doados, né? Você pode colocar o menos 80 aqui, que é o calor latente de congelamento, tá? Ou se colocar tudo menos aqui. Então vai ficar 60 vezes meio vezes 40 dá 30 vezes 40 dá 1.200 igual a. Agora aqui, ó. 80 vezes menos B dá menos 80B. Com esse menos daqui, mais 80B. Aqui vai dar 10 vezes 80, 800. Como o menos está lá fora, fica menos 800. Pronto. Passa o menos 800 para lá, vai ficar 80B igual a 2.000. Então B vai dar 2.000 dividido por 80, que dá 100 por 4, 25, né? 25 graus Celsius. Tá bom? Próximo. Hum, não, peraí. Água inteira congela? Dá. Só que aí a temperatura talvez fosse um pouco menor. A gente poderia fazer isso, por exemplo. Qual que deveria ser a temperatura dessa água para que tudo congelasse no final? O que que eu faria? Quer ver, ó? A primeira parte seria aqui, mas você quer que tudo congele e fique 0 graus, né? Porque tem isso, você pode congelar e ficar -1. Isso vai depender. Vamos supor, vai, eu quero que tudo congele a 0 graus. Então, o que que vai acontecer? Esse gelo, ele vai esquentar até zero e vai parar ali. Essa água vai esfriar até zero e vai congelar inteira, por exemplo. Porque aí vai depender do que o cara quer. Então, ó, fica 60 vezes meio vezes 40. Até aqui, beleza. Exatamente. Aqui. Se você colocar 80 aqui, quer ver? Ó, vai ficar assim. Menos B, né? Vai ficar mais B. Não. Vai ficar 80B. É aqui, ó. A gente botou 10 aqui por quê? Porque eu queria que 10 gramas congelasse. Se eu quiser que mais gramas congelem, por exemplo, eu quero que congele tudo. Então aqui eu vou botar 80. 80 vezes 80 vai dar 6.400. Então aqui vai ficar 1.200. É 1.200, né? 1.200 igual a 80B menos 6.400. Tá aqui. Vai dar 7.600. 7.600 sobre 80B. Aqui vai dar o B. Sobre 80, né?
tá? Beleza? É isso. Isso, exatamente. Tá? Beleza. Próximo. 6. Uma lâmina bimetálica é constituída por duas tiras justapostas, feitas de materiais diferentes. Um desses metais, vamos chamá-lo de A, possui coeficiente de dilatação. Não tem nada a ver essa questão. O que ela está fazendo aqui? Ah, fala. Ah, para você ter um equilíbrio de 0 graus. Mas deu 95 aquela conta? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. QA igual a QB. O que eu quero fazer com o gelo? Eu quero 60 gramas de gelo de -10 a 0. Eu estou fazendo de novo, tá? Para ver essa conta. Eu tenho 80 gramas de água numa temperatura B. Ok, vamos ver. Eu quero fazer essa água congelar. Então ela vai ter um quimacete. Estou fazendo tudo de novo. Quer ver? Vai dar 80 vezes 1 vezes temperatura final menos inicial, menos B, né? Isso aqui é o que ela demora, ela vai, desculpa, como é que eu posso dizer isso? Ela vai esfriar até 0 graus, tá? Agora eu quero congelar ela. Quero congelar ela. ml, que é 80 vezes 80, que vai dar 6400. Tá? Então ela tem que perder isso e tem que perder isso. Hum, tudo isso vai para o gelo, para aquele gelo, né? Então fica 80B, que é o calor que ele aqui, mais 6.400. Então, ó, o calor que a água vai perder para zerar, mais o calor que ela vai perder para congelar, tudo isso tem que ser igual aqui macete para o gelo, que é 60 vezes meio vezes 40, né? Ah, foi aqui que tá errado, então. Porque é final menos inicial, é 40, né? Ah, não, é positivo, é. Porque é final menos inicial, é 0 menos menos 40. Então aqui vai dar 80B igual. Ixi, agora ficou pior. Então, mas o que que acontece? Por que negativo? Então, mas sabe o que eu estou fazendo? O que que eu estou pensando, na verdade? Eu calculei o módulo da energia. Isso e isso. Deixa eu pensar. Se o cara está recebendo essa energia, para ele tem que ser positiva, não tem? Teria. Hã? Então, vamos lá. Será que eu me perdi nisso? Eu acho que eu me perdi, né? Me perdi. Vamos ver. QA igual a menos QB. Tá. O gelo vai esquentar, então vai ficar 60 vezes meio vezes 0, não, 0, não, 40. Igual a menos. Agora abre. Ah! Vocês estavam tentando me falar isso, eu acho. Talvez. Agora acho que eu sei o que vocês estavam tentando me falar. Vamos lá, o que macete, né? Então aqui vai ficar menos 80B, menos 6.400. Foi isso? Aqui?
Então, mas é porque eu botei o menos aqui, não é? Ó? Vocês estão... Tá. Então isso aqui vai dar. Faltou um B, verdade. Perdi. Foi aqui, então, acho o erro, ó. Mas não vai ter sentido, gente, isso também. Não vai. Não tem sentido. Porque olha só por que que não tem sentido. Se do jeito que a gente colocou o sinal aqui, esse B aqui, ele vai ficar negativo aqui, ó. A hora que ele for para lá, vai ficar positivo. A temperatura vai dar negativa. Quer ver? Não, acho que não vai dar. Mas vai dar a mesma coisa, Bi. Ó, quer ver, ó? Vai dar 80B menos 6.400. Olha lá. Tem alguma coisa que realmente está bugando. Será que é porque isso é impossível? Deixa eu pensar. Não sei, não deve. É verdade. Pera um pouquinho. É, exatamente. Eu tô achando que, na verdade, é que tudo vai depender da temperatura, na verdade, né? Porque a 25 graus eu consigo congelar só 10 gramas do gelo. Se esse gelo tivesse um pouquinho mais quente, eu tô achando que isso é impossível, viu? Eu tô achando que isso é impossível. Essa imposição que a gente está tentando de congelar tudo. Não sei, gente, eu não sei fazer essa conta, não. Deixa eu tentar fazer do meu jeito agora. Ah, o que será que aconteceu, cara? Vocês estão desolados, né? Não vi o cara de decepção de vocês. Vamos lá, de novo. Final menos inicial. É aqui a treta, ó. Tô achando que não dá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ah, mas aí eu vou ter duas incógnitas, né, o animal? Não dá. Como é que é, Bi? Fala de novo. É por isso que eu tô falando, eu deveria, cara. 80, quanto que é a massa? 80 vezes 80, 6.400. Aqui, deixa eu ver. Aqui vai dar 1.200. Ó, tá dando bug, cara, tá dando muito bug. Porque, ó, se eu botar menos aqui, a temperatura vai dar negativa do mesmo jeito. Se eu botar menos aqui, vamos lá, vai ficar igual a mais 80B. Olha lá, tá vendo? Vai dar merda. Eu não sei, não sei, não sei. Não tô conseguindo ver onde está o problema. Será que é possível isso? Eu tô acreditando também. Por que que não seria possível, né? Deveria ser, eu também acho. Se a água tivesse, na minha cabeça, né? Se a água tivesse um pouquinho mais fria, talvez desse. É que não, cara, tem uma coisa que. Não, se ele coloca a temperatura inicial da água, talvez a gente consiga fazer, mas aí a pergunta vai mudar. Para essa temperatura, quanto de massa congela? Aí ele faz uma outra pergunta. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Não, na verdade você tem que resolver isso com quem perguntou, né? Fui eu que levantei essa questão. Quem acabou com a aula foi a Bianca. Eu vou pensar mais agora porque eu me senti desafiado.
Eu acho que eu não estou percebendo alguma coisa aqui. E vocês também não têm algum sinal, exatamente. Daqui a pouco dá uma luz, tá? Daqui a pouco dá luz. Dá luz é boa. Questão 6. Q6. Ah, não, a Q6 é aquela que não é para fazer, tá? Tem uma, tá falando aí de coeficiente de condutividade, de dilatação. Essa questão ela foi apareceu aí. Quando a gente for falar de dilatação, eu faço ela, tá? Mas a 7 é ok. A 7 também não é? Então vamos fazer, vamos entrar em dilatação. Tem alguma coisa me chamando para falar de dilatação, né? Então vamos. Gente, eu não vou perder muito tempo nesse assunto não, tá? Dilatação é dois palitos. Hum. Dilatação é dois palitos. Opa. Dilatação térmica, gente. Quando a gente fala em dilatação, a gente está falando dentro desse contexto só de dilatação de sólido e líquido, tá bom? Nós não estamos falando da dilatação de gás, até porque dilatação de gás a gente trata na parte de gases, tudo dos gases. Tá. Dilatação é um processo onde o corpo recebe ou perde calor e, obviamente, as moléculas vão se agitar mais ou menos. Só que, em escala macroscópica, esse aumento ou essa diminuição da agitação acaba refletindo no tamanho do corpo. Então, a dilatação, o que basicamente consiste é a mudança nas dimensões de um objeto causadas por variação de temperatura, causada por variação de temperatura. Simples assim. Gente, vocês lembram que quando a gente estava falando sobre propagação de calor, a gente falou sobre condução e tinha uma formulinha lá? Lembra que eu comentei com vocês que quando a gente vai estudar condutividade, você tem dois tipos de exercício, que inclusive foram os que a gente fez em sala. Um era que ele te dava os valores e pedia para você calcular o fluxo, e o outro que comparava materiais. Na dilatação acontece muito assim também. A gente tem expressões matemáticas para relacionar variação de tamanho com variação de temperatura. Então, muitas vezes, a questão é uma questão bem simplesinha, tipo assim, ele te dá as características do corpo e pede para você calcular a dilatação. Às vezes é uma comparação entre materiais. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre as características físicas e depois a gente põe a fórmula. Quando a gente vai, quando um corpo dilata, primeiro a gente precisa lembrar que essa dilatação ela ocorre sempre em três dimensões. Tudo que existe na natureza é tridimensional. Até uma folha de papel é tridimensional, se você for analisar. Ela tem largura, altura e espessura. Então, ponham em mente que toda vez que um corpo dilata, ele dilata em 3D. Porém, dependendo da forma do corpo, algumas dimensões a dilatação é praticamente desprezível. Por exemplo, imagina um fio longo de cobre ou de qualquer outro metal. Sei lá, um fio que, sei lá, de 10 metros de comprimento. O fio ele é um cilindro. Só que, normalmente, é um cilindro que tem uma espessura muito pequenininha. De tal maneira que, das três medidas dele, uma delas se destaca demais. Então, quando um corpo desse tipo dilata, a dilatação que ele vai fazer é praticamente numa dimensão só. Isso é o que eu chamo de dilatação linear. Quando o corpo tem a forma de uma chapa, onde duas medidas são muito maiores do que a terceira, ele também vai dilatar em 3D. Só que
a dilatação é muito mais significativa em duas dimensões. Então eu tenho uma dilatação de área. E corpos desse tipo aqui, eles são corpos que têm as três dimensões mais ou menos na mesma proporção. Tem uma altura parecida com uma largura, parecida com uma profundidade. Então, corpos assim vão sofrer dilatações em 3D calculadas. Então, eu tenho dilatação em uma dimensão, duas ou três. Isso é o que você tem que tomar cuidado no exercício, tá? Essas dilatações, vamos primeiro falar do geral. Do que depende a dilatação de um corpo? Depende, primeiro, da variação de temperatura. De temperatura. Tudo bem? Quanto maior for a variação de temperatura que o corpo for submetido, mais ele vai variar o seu tamanho. Ponto e acabou. Isso significa que na fórmula a dilatação vai ser diretamente proporcional à temperatura, tá bem? Segunda coisa, pessoal, depende das características químicas do corpo. Das características químicas do corpo, tá bom? Né, vamos pegar um. Outro dia eu estava vendo um programa de engenharia, esse programa de prédio, arranha-céu, e eu estava vendo, eu não me lembro exatamente aonde era, se era na Tailândia ou na Singapura, que teve um acidente lá com a construção de um prédio. Por quê? Porque o cara, na hora que o cara foi. Era um prédio super grande, daqueles tipo arranha-céus, e só que esses prédios eles balançam muito, né? Por conta do vento, são regiões que tem terremoto e tal. Então, na hora que os caras vão projetar esses prédios, na hora de fazer o concreto, você não pode fazer um concreto muito duro. Porque o concreto muito duro, se ele esquenta ou esfria, na hora de dilatar, ele quebra. Ele fica quebradiço. Ele tem um ponto específico lá que ele tem que ser mais ou menos mole. Isso vai depender da quantidade de produto que você mistura, Léo. Areia, cimento e os caramba. E os caras, parece que para economizar na obra, colocaram mais areia do que deveria. E o que aconteceu? Resultou-se num concreto que não dilatou muito. Então, o que aconteceu? A estrutura foi feita, montada. Primeiro verão que teve, que esquentou demais, a estrutura começou a rachar. E aí teve problema na estrutura do prédio, o prédio quase caiu. Deu um puta de um trabalho para reformarem lá, por conta da característica. Tem coisa que dilata demais, tem coisa que dilata de menos. Tá? Vidro, por exemplo, é uma coisa que não dilata muito. Vocês já viram que tem uns vidros que tem no cantinho escrito Pirex? O vidro Pirex é uma marca, né? Assim, ó. Não sei se vocês sabiam que isso é uma marca. Eu sempre achei que, desde que quando era criança, eu pensava que isso é um tipo de vidro, assim. Ah, pega um Pirex. Pirex pra mim era uma coisa assim. Na verdade, Pirex é a marca de vidro temperado. Esse vidro pode pôr no fogo. Esse aqui põe. Se você pôr, por exemplo, sabe essas vasilhas que a gente põe para assar carne de vidro? Aquilo ali é Pirex, porque ele consegue esquentar e dilatar. Os vidros tradicionais, que não são o Pirex, eles têm uma estrutura mais rígida. Então, o que que acontece? Se você tentar esquentar demais, ao invés dele dilatar, ele quebra. Pá! E aí é por isso que eles não resistem. Já aconteceu com vocês, às vezes, de você pegar. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu pego alguma coisa congelada do freezer e põe na pia e deixa. De repente você escuta assim, pá! Estoura. Porque ele vai esquentando muito rápido e o vidro não tem essa estrutura para conseguir fazer a dilatação, tá? Então aqui vai vir um coeficiente, né? Sempre que tem essas merda, depende da cor do cabelo, depende da cor do esmalte. Tem um coeficiente ali. E aí vem a terceira coisa. Gente, em nível microscópico, por que que as coisas dilatam? Porque as moléculas se afastam. Esquentou, as moléculas se agitam, vai ter um afastamento. Quanto mais molécula tiver ali, mais ele dilata. Uma coisa é você dilatar uma coisa pequenininha. Outra coisa é você dilatar uma coisa grande. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O quanto um corpo dilata depende do tamanho que ele já tem, do tamanho inicial dele. Depende das dimensões iniciais do corpo. Iniciais del corpo, do corpo.
Beleza? Tá aí. Isso tudo aqui a gente pode transformar numa funçãozinha, de uma funçãozinha. Deixa eu só colocar aqui. Para cada tipo de dilatação tem uma funçãozinha. Aqui e aqui. Ó, então, qual que é o negócio, pessoal? Fiquem atentos nas questões se é chapa, lâmina, placa, moeda, se é copo, cubo, esfera, se é fio, canudo, trilho de trem. Como é que chama aquele negócio que vai dentro do concreto? Vergalhão, tipo vergalhão no concreto armado, né? Que é aquele concreto que tem uma estrutura de ferro por dentro, é o concreto armado. Então, é só isso que você ficar atento. Então vamos lá. Na dilatação em uma dimensão, a gente tem a famosa equaçãozinha da dilatação aqui, ó. Olha para a fórmula e olha para o que está escrito aqui, gente. A fórmula nada mais é do que uma descrição do que está acontecendo, ó. A dilatação é o ΔL, tá? É o quanto esse cara varia de comprimento. Quanto ele varia de comprimento é o comprimento inicial. Agora, olha para uma coisa interessante aqui, gente. Isso aqui é o comprimento inicial, não é? Tá. Isso aqui é um número, não é? Ó, alfa vezes delta teta. Esse alfa é o quanto ele dilata por grau Celsius. É o coeficiente de dilatação do maluco. Se eu multiplicar isso pelo quanto de graus ele dilata, você tem a quanto ele dilatou. Por exemplo, imagina que o cara dilata aqui, ó, 0,5 centímetro por grau Celsius. Isso é um absurdo, tá? Mentira, mas vamos lá. 0,5 centímetro por grau Celsius. Tudo bem? Se o cara esquentar 10 graus, 0,5 centímetro vezes 10 graus, ele dilata quanto? 5. Então a dilatação dele vai ser isso vezes o comprimento dele. Isso é uma coisa muito louca. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Se o negócio tiver 1 metro, ele dilata mais do que se ele tiver meio metro, tá? Esse número vai ser sempre multiplicado pelo comprimento inicial dele, tá bom? Um parênteses aqui, pessoal. Em alguns exercícios, quando aparece esse tipo de questão, porque isso é muito raro de aparecer, ele pode pedir para que você calcule o ΔL, ou seja, você vai meramente aplicar a fórmula, ou às vezes ele pede para calcular o comprimento final. Tudo bem? Se ele pedir para calcular o comprimento final, você abre a fórmula, tá? Ó, você faz isso aqui, ó. Ó. Nossa, delta H. Olha a cabeça da pessoa. L menos L0 igual a. Taranã. Aí você passa o L0 para cá, fica assim, ó. L igual a L0 mais L0 alfa delta teta. E se quiser colocar o L0 em evidência, fica L igual a L0 vezes 1 mais alfa delta teta. Tá? Na verdade, gente, as duas são a mesma fórmula, só que escritas diferentes, tá? Eu só coloquei isso para vocês, não é para que vocês decorem, não, tá? É que caso. Só para lembrar que você pode abrir essa fórmula, tá? Então você pode calcular direto o comprimento final, conhecendo o comprimento inicial. Beleza? O que eu faço agora? Eu reproduzo esse comportamento de uma dimensão para duas e para três. Só isso. Ou seja, eu vou ter uma fórmula para calcular a variação de comprimento se for uma dilatação linear. Se for uma dilatação de área, eu troco aqui por
Cuidado aqui, hein, gente. Não tem nada de delta S de posição. Aqui o S ela tá no sentido de área, space, tá? Ó, variação de área é a área inicial multiplicada pelo coeficiente. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o coeficiente que eu estou usando, ó, tá? Qual é a lógica de eu usar o coeficiente dobrado? Porque eu estou trabalhando com dilatações em duas dimensões, tá? Então, ó, cuidado aqui, gente. Característica do corpo é o coeficiente de dilatação. Se eu for dilatar em uma dimensão, você usa uma vez ele. Se ele for dilatar em duas dimensões, você usa duas vezes o coeficiente na conta, tá? Como que fica essa fórmula mexida? Hum. Se você abrir aqui o ΔS, né, que é o quanto ele dilatou em área. Área final menos área inicial, aí passa para lá, igual eu fiz com a do L, tá bom? Em algumas apostilas, talvez você já tenha visto que esse coeficiente aqui, ó, o 2 alfa, né, ele é chamado de coeficiente de dilatação superficial, tá? Para dilatação para área. E quando eu estiver dilatando coisas em 3D, esferas, cubos ou coisas do tipo, geralmente eles põem esfera, tá, gente? Eu faço a dilatação de volume 3D. Então eu vou dilatar no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, tá? Ó, como é que fica? Delta V igual a V0 vezes 3 alfa vezes delta teta. Ou V igual a V0 vezes 1 mais 3 alfa delta teta. Ó, chamar atenção aqui para o coeficiente, ó. Tá? Tudo bem, gente? Dilatando uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. Como não tem muitos fenômenos que a gente possa explicar a partir desse conceito, quando cai é quase sempre a mesma coisa. Por exemplo, a história da lâmina bimetálica. Quer ver um exemplo de uma aplicação que é do exercício, tá? Eu vou contar para vocês mais ou menos como que funciona. Sabe aqueles dispositivos que a gente tem em casa, por exemplo? É, no ferro de passar roupa tem, talvez naquela prancha de fazer chapinha também tenha. Sabe o grill de fazer carne frita? São dispositivos que você liga ele para esquentar. Depois de um certo tempo ele se autodesliga, justamente para não queimar as coisas ali, né? São coisas que vão esquentando, 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 atingem uma certa temperatura, de repente o negócio desliga, aí a hora que esfria, aí volta a ligar de novo. É um termostato, né? Esse tipo de termostato, ele funciona a partir desse princípio aqui. O termostato, ele entra no caso do que a gente chama de lâmina bimetálica. Lâmina bimetálica, tá? Sabe onde também aparece isso? Isso é coisa besta. Sabe quando você liga o pisca-alerta do carro, faz... Aquilo é uma lâmina bimetálica que está fazendo isso, ó. Ela liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, e aí fica o pisca, tá? Como que ela faz isso? Plá, pló, plá, pló. Quando ela está ligada, ela está recebendo corrente, não tá? O que que acontece? Ela dilata. Só que o que que acontece? Por que que a lâmina tem esse nome, né? Bimetálica? Porque ela é formada por dois metais soldados um no outro. Tá aqui, ó.
Aqui é a lâmpadazinha, ó. Beleza? Então é isso, ó. Você... Tá bem tosco o meu desenho, tá, pessoal? Isso aqui é uma lâmina bimetálica. Ela tá conectando dois fios, tá vendo, ó? Dois fios. E aqui tem uma lâmpadazinha. Eu vou fazer um pisca-pisca. Então, qual que é o lance? Quando para a lâmpada estar ligada, o circuito tem que estar fechado, certo? Então, essa lâmina bimetálica, ela está conectando um polo do outro do terminal, na bateria do carro, por exemplo. Aí, beleza, você ligou, passa a corrente. Quando passa a corrente aqui, efeito Joule, efeito Joule. O que que é efeito Joule? Hã? Dissipa calor, como assim? Esquenta. Isso é um efeito Joule. É a corrente elétrica se transformando em calor. São fenômenos que transformam energias que não são calor em calor. A eletricidade esquenta ali. Só que aí que está a coisa. Por quê? Como essa lâmina é feita por dois metais, eles são metais de coeficiente de dilatação diferentes. Então, o que acontece? Vamos supor aqui você tem o metal B e o metal A. O que que os caras fazem? O metal B, ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o A. Ou seja, por uma mesma temperatura de variação, ele dilata mais. Então, o que acontece? Quando a corrente passa por aqui, ó, ela vai esquentar os dois metais. Porque, gente, essa lâmina não é tão grossa assim, tá? Por favor, eu estou só exagerando. Mas ela é bem fininha. Quando a corrente passa aqui, ela esquenta os dois metais. Só que como esse metal B, ele dilata mais, ele vai crescer mais, não vai? Quando ele vai crescer mais, ele faz isso, ó, gente. Ele entorta a lâmina. Ó, ele faz isso com a lâmina, ele curva. Ele curva para cima. Por que que ele curva para cima? Porque como a lâmina daqui, ó, ela vai ter que ficar maior, ela vai ficar mais longa, então ela acaba curvando para cima, de tal maneira que esse arco aqui, ó, ele tem um comprimento maior que esse aqui. Só que aí acontece o quê quando a lâmina curva? Ela desliga. Porque, ó, ela está encostada aqui, ó. Se ela curvar, ela desencosta. O que acontece com a lâmpada? Desliga. Só que aí ela desencosta. Depois que ela desencosta, ela esfria. Contrai de novo. Liga de novo. Passa a corrente. Dilata. Desencosta. E fica. No caso do ferro, é a mesma coisa, né? Só que a do ferro demora mais. Você tá lá passando roupa, luzinha tá acesa. De repente, faz toque. Dá um estalo dentro do ferro. Porque tá muito quente. Isso aqui dilatou, abriu. Parou a corrente. Desligou o ferro. Aí ele começa a esfriar. 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 Esfriou. Ligou de novo. Toque. E aí começa todo o ciclo de novo. Genial, né? Só isso que eu sei desse assunto, tá, gente? Eu não sei mais nada. Não tem muita coisa para falar sobre esse assunto. A gente podia fazer os exercícios e ir embora. O que que vocês acham? Não? Vamos? Dá tempo, né? Faltam o 6 e o 7, né? Ah, não, Bianca, não atrapalha a aula. Depois. Tá bom, não, mas agora não. Agora não, vamos embora. Depois, no final da aula, você me fala. Uma lâmina bimetálica constituída por duas tiras justapostas, feitas de metais diferentes. Um dos metais, vamos chamá-lo de A, possui coeficiente de dilatação maior do que o B. Droga. Peraí. O A é maior que o B, né?
O A é maior que o B. 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 Pronto. Oh, meu Deus. E aqui, ó. Professor, Oi! rapidinho. Então, quando fala, o corpo tem maior coeficiente, é que ele varia mais, as medidas por grau? Isso. Hum. Ele tem mais facilidade de dilatar para cada grau que ele esquenta. Isso mesmo. Porque você já reparou, né? Tudo é sempre por alguma coisa. Ah, isso aqui é por grama, não é por Kelvin, não é por não sei o que lá. No caso do coeficiente de dilatação, é exatamente isso. Quanto que ele dilata para cada grau Celsius que ele esquenta, tá? Isso mesmo. Eu só troquei as letras aqui, tá, gente? O desenho é exatamente o mesmo, ó. Na temperatura ambiente, a lâmina está reta. Ao ser aquecida, a lâmina sofre um encurvamento. Nessas condições, o A constitui o arco externo ou interno da lâmina. Externo, tá? O que que você pode guardar, pessoal? O arco maior é o externo sempre. Isso é óbvio, né? Quanto mais para fora tiver o arco, maior ele é. Então, o arco maior, portanto, mais externo, é daquele metal que tem o maior coeficiente de dilatação, tá bom? Beleza? Ok. É isso, acabou. Questão 7. Questão 7. O comprimento L de uma barra, em função da sua temperatura, é dado por. Olha lá, ele fez daquele jeito lá, ó. L igual a L0 vezes 1. Nossa, ele colocou de um jeito bem diferente, né? Ele colocou L igual a L0 mais. Agora vem L0, alfa. Aí ele colocou o delta teta como teta menos 90. Teta menos 90. E conseguiu deixar o negócio mais louco ainda. É isso aqui, ó. É isso, beleza. Sendo L0 o seu comprimento, a temperatura de 90 graus e o coeficiente alfa de dilatação da barra. Considere duas barras X e Y. Não é o 90? Vixe, o bichão tá louco aqui então. Tô drogado. É um zero mesmo, né? É verdade. Eu juro, passei o olho e falei 90 graus. E lá embaixo ainda tem outro de novo ele, né? É, eu falei que, eu juro, perdão, gente, eu achei que fosse o 90, tá? Não tá não, cara. Não tem um teta, um zerão grande? É, não, tá certo. Eu que tô louco mesmo. Considere duas barras X e Y feitas do mesmo material a uma certa temperatura, onde a barra X tem o dobro do comprimento da barra Y. Essas barras e são, então, aquecidas a uma certa temperatura, o que provoca uma dilatação ΔX na barra X e ΔY na barra Y. Então, o que eu entendi é o seguinte: você tem uma barra X que tem um comprimento L0 e a barra Y tem um comprimento que é o dobro. Peraí, é isso? Ou é o contrário? Considere duas barras x, y vezes matemática. X tem o dobro do comprimento da y. X tem o dobro do comprimento da y. Então, para um pouquinho. X tem o dobro do comprimento da y. Tá aqui, ó. Então, comprimento inicial da barra y, L0. Comprimento inicial da barra x, 2 L0s. As barras são feitas do mesmo material. Então, o alfa é o mesmo para as duas. Essas barras são aquecidas a uma certa temperatura, o que provoca uma dilatação de ΔX para barra X e ΔY para barra Y.
direta entre essas dilatações. Ele colocou em função. Tudo bem. Ó, eu não vou usar a fórmula assim, nem fudendo. Eu vou usar a fórmula do jeito mais fácil possível, gente. Que é assim, ó. Não tem por que usar daquele jeito. Por que que eu não vou usar daquele jeito, pessoal? Ele não quer uma comparação das dilatações. Então não tem por que trabalhar com a fórmula Bertone assim. Eu vou fazer isso, ó. Delta X é igual a L, 2L0 alfa delta teta. Só apliquei a fórmula, ó. Delta X, que é a dilatação da barra X, é o comprimento dela, vezes o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Para a barra Y, o comprimento, alfa, delta teta. É só isso que ele quer. Ele quer uma relação entre os dois deltas. Ó, o delta X é duas vezes o delta Y, tá bom? O delta X é duas vezes o delta Y, o que já era de se prever. Se os materiais são o mesmo e os dois estão sofrendo a mesma variação de temperatura, quem vai dilatar mais é quem for maior desde o começo, tá bom? Beleza. Então é isso. Ficou a alternativa D de doido, tá bom? Então é isso, fechamos. Acabamos a parte de termologia, tá? Na semana que vem, a gente pode fazer mais alguns exercícios, se vocês quiserem, e já entramos em trabalho em termodinâmica, tá? Ui. Tchau, pessoal. Professor, professor, fica ali na frente do quadro, por favor, rapidinho. Nem vem reclamar, já tô vendo pela sua cara. Piada. Pronto, pode sair, tá liberado.